Olá, estudante! Hoje estamos dando início à segunda competência da disciplina de Gestão Aplicada à Saúde e Segurança do Trabalho. Nesta aula de hoje, iremos abordar o seguinte tema: desenvolver o perfil de liderança visando a produtividade de equipe liderada e o autodesenvolvimento profissional. Para isso, estamos aqui com a professora e psicóloga organizacional Ana Carla Moura, que trará um pouco das questões de liderança. Começamos aqui agradecendo, Ana, a sua participação na nossa aula e dizer que é um imenso prazer tê-la conosco neste momento. Agora eu passo a palavra para você se apresentar um pouco aos alunos, aos estudantes que estão aqui assistindo essa aula. Eu que agradeço o convite, a gente faz esse trabalho há algum tempo e temos que contribuir, temos muito aí, eu digo muito porque a gente já caminhou muito, mas ainda temos muito que aprender. E assim a gente aprende muito trocando, trazendo a nossa experiência. Minha formação, como o Aldemir falou, eu sou psicóloga, formada há 2 décadas mais ou menos, tenho uma trajetória em recursos humanos, mas trabalhei sempre com a psicologia do trabalho, envolvida diretamente com a saúde e a segurança do trabalhador. Então, para mim é um tema que muito me dá apreço, que eu gosto e me sinto muito à vontade para contribuir com vocês. Nessa trajetória eu trabalhei em empresas de diferentes segmentos, tanto da área pública como da área privada, tanto empresas de pequeno, médio e grande porte, e todas elas têm algo em comum, que são as pessoas. E as pessoas trabalhando seguras e com saúde, elas tendem a ter sucesso para si mesma, e sucesso também para a organização, trazendo melhores resultados. Essa é um pouco da minha visão a respeito do tema. Muito bom, Ana, muito bom. Só temos a agradecer, então vamos trilhar aí a nossa aula agora, certo? Ana, vê só, o que podemos entender como liderança e qual seria o perfil de liderança ideal? Interessante a pergunta, porque a gente trabalha nessa área de gestão de pessoas, também conhecida como gestão de pessoas, que é a área de recursos humanos, junto à equipe de saúde e segurança, mas a gente trabalha com líderes. Na verdade, nem todo gestor é um líder. Essa é uma pergunta, tá? Eu coloquei como uma afirmação, mas essa é uma pergunta. Será que todo gestor, toda pessoa que ocupa uma posição de gestão, ela tem características de liderança? Ela realmente é um líder? A gente pode aqui trazer um conceito interessante que eu escolhi dentre tantos conceitos que a gente tem, respondendo a sua pergunta, e aqui contribuindo com vocês, estudando no estudo de vocês devem encontrar aí nos outros materiais uma série de conceitos, mas eu gostaria aqui, inclusive, de dizer a vocês que escolhi porque acredito que esse é um dos conceitos que tem uma repercussão muito forte sobre a liderança. James Hunter escreveu um livro que eu não sei se vocês conhecem. Ele escreveu um livro chamado O Monge e o Executivo. Foi um livro que vendeu muito aqui no nosso país. Até no país de origem dele nem vendeu tanto. Então ele diz o seguinte sobre a liderança. Ele diz que a liderança é a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem com entusiasmo a fim de atingir metas para o bem comum. Com um caráter que inspire a confiança. Então, é uma liderança que ele fala, é uma liderança servidora, uma liderança que está ali para servir, que está ali para contribuir com o ambiente organizacional, com o ambiente das organizações. E aí você pode também perguntar agora, a liderança existe, mas quais são os tipos de liderança? Há várias formas de se comportar como líder, O líder pode adotar comportamentos diferentes a partir do que ele realmente é, ou do que realmente ele acredita, quais são os seus princípios, seus valores, mas também sofrerá a influência da empresa, da cultura da empresa, da gestão da empresa. Tá certo? Então eu vou também colocar aqui, para ajudar a gente no entendimento, colocar para vocês os 3 principais estilos de liderança conhecidos
mais conhecidos, na verdade, mais conhecidos, são o autocrático, o estilo liberal e o estilo democrático. Tá? Então, esses 3 estilos que a Venato, inclusive, coloca para a gente como aqueles que podem inspirar a atuação, né, do líder. Então, vamos falar um pouquinho do autocrático. Esse líder autocrático, ele tem uma postura de... Ele toma a decisão parte dele, ele não ouve a equipe, ele não considera a equipe, no sentido de suas opiniões, né? Ele, inclusive, ele barra opiniões, né? Ele não dá espaço para a criatividade, né? Ele não dá espaço para que os seus liderados eles contribuam, né? Eles sejam realmente parte da equipe. Ele os vê, mas não os considera, na verdade, suas ideias. Ele se coloca como, praticamente autoritário. É chamado de autocrático, mas é autoritário. Esse é um estilo. Em geral, o que eu vou dizer talvez seja importante para a gente entender. Em geral, os líderes que não são tão maduros, eles adotam esse estilo. Os mais maduros vão sentindo que é possível ouvir os liderados, ouvir a equipe e tomar as suas decisões. Até tomar decisões juntos. O segundo estilo, que a Venato coloca para a gente, é o laissez-faire, ou seja, é o estilo liberal. É aquele oposto. Ele é oposto ao autoritário, ele é oposto. Ele deixa correr livre, ele deixa correr solto, ele não se aproxima da equipe, a equipe trabalha praticamente sozinha. Então é um estilo assim, bom, muitas vezes você pode perguntar, esse realmente é um líder? É um estilo. Liderança, ele ocupa uma posição de chefe, tá? de chefia, que pode ser gerência, supervisão, diretoria, enfim. Mas ele deixa correr. Em português, laissez-faire é deixar fluir, né? Deixa correr. E o terceiro estilo que eu falei para vocês é o democrático. O democrático é aquele estilo que ouve, né, os liderados, ouve a equipe, valoriza as ideias, discute com a equipe para a tomada de decisão. Vejam que são 3 estilos completamente diferentes, né? Aí vem, qual é o estilo ideal? Muito bem. Qual é o que vai dar certo? Qual é o que vai trazer resultado? Aí Kenneth Blanchard estudaram uma liderança chamada a liderança situacional. A liderança situacional. A liderança situacional tem a ver com a situação, não é? E tem a ver com o nível de maturidade da equipe. Ou seja, a tomada de decisão, ela vai partir do princípio que eu devo conhecer muito bem a situação e devo conhecer muito bem a minha equipe para poder tomar uma decisão junto ou não com eles. Como é isso? Esse líder, ele usa o que tem de melhor, tá certo? No autocrático, no liberal e no democrático. Mas para isso ele precisa ter maturidade. Ele precisa se conhecer muito bem, conhecer a situação, o contexto e conhecer tecnicamente os problemas daquela área, para que ele decida, ou para que ele tome uma ação, né, a partir desse entendimento. Aí ele vai ter que considerar a cultura da empresa, o momento, a situação que está ocorrendo. Por exemplo, uma situação emergencial que tem que ser tomada a decisão. Ele vai sentar e discutir vai deixar correr solto. Não, ele vai ter que ser maduro o suficiente para fazer uma leitura da situação e a leitura de que a equipe está pronta ou não para lidar com essa situação e ele ser mais ou menos democrático, ele ser mais ou menos autoritário, tá certo? Ou ser também, em algum momento, ele ser liberal. Então, essa é uma das, um dos estilos, uma das lideranças que é mais considerada como a liderança para ambientes maduros, onde você tem, lideranças maduras. É um ambiente que você tem lideranças maduras e preparadas para agir. Aí você pode dizer, bom, esse técnico que está aí se formando, se especializando, se qualificando, ele já pode aplicar essa liderança. Não, ele vai ter que estudar muito, ele vai ter que se preparar muito para chegar aí, nesse estágio de liderança situacional, fazendo uma leitura do todo. Então é isso, Ana, né? Já que você mencionou agora a questão do técnico de segurança do trabalho, como é que ele pode fazer para desenvolver essas competências de liderança? Uma pergunta muito interessante. Ele vai ter que trabalhar as competências. Né? Como é que ele trabalha as competências? A gente pode seguir a linha, inclusive, do chá da competência. Ou seja, vai ser preciso que ele desenvolva conhecimentos,
habilidades e atitudes. Tá? Duran coloca isso para a gente, né, de uma forma muito interessante, porque para ser competente, você tem que conhecer sobre o assunto. Né? Você tem que saber. Para o técnico, por exemplo, ele tem que saber as normas, as NRs, né? Ele tem que saber dos programas dos PPRAs, PCMSO, para ele atuar, ele tem que ter conhecimento. O que é que os estudantes estão, nesse momento, fazendo agora? Eles estão aprendendo. Eles vão adquirir, eles precisam adquirir conhecimento para se tornarem competentes. Né? Então, para desenvolver a competência, é preciso ter conhecimento, é preciso saber o que ele precisa saber. Aí é preciso um direcionamento a partir de um curso, né? A partir de uma literatura, a partir... E aí, esse aspecto é o aspecto do conhecimento. E aí vem a habilidade. Como é que ele vai desenvolver a habilidade? A partir do conhecimento, ele vai ter que... Como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu faço? Como é que eu faço, por exemplo, um programa, um PPRA, um PCMSO? Como é que eu faço aí acontecer de verdade? Ele vai ter que desenvolver habilidades. Como fazer? Como é que eu faço isso? Então, assim, muitas vezes, aparentemente, assim, a pessoa tem um conhecimento grande sobre a legislação, não estou dizendo técnico, mas podemos usar como exemplo. Ele conhece muito bem da legislação, ele conhece muito bem sobre o tema, ele conhece muito bem sobre a sua atividade, mas na prática ele não consegue pôr em prática. É aquele que não tira da gaveta, aquele que não faz acontecer. Né? E para isso envolve o terceiro aspecto, que é o aspecto da atitude. E o aspecto da atitude é a querer fazer. É o querer fazer. E às vezes eu brinco dizendo que eu me lembro de Caetano, os quereres de Caetano. Então você querer é o campo mais abstrato, é o campo mais complexo para você desenvolver ele, porque é o campo da atitude. Eu preciso querer fazer aquilo, eu preciso ter disposição. Né? A atitude é esse campo mais complexo. Então, na hora que se reúne C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, você tem um chá. Eu digo para os meus alunos e digo também para quem eu conheço que está nesse processo de desenvolvimento de competência que tem que preparar o chá. Né? Um chazinho, pense sempre nesse chá. Tá certo? Pense no chá que você vai preparar todos os dias. Quando eu me formar, meu chá está pronto? Não. O chá só vai estar pronto no dia que você partir para outra atividade, fazer. Então, o chá da sua competência, ele precisa ser preparado sempre. Você tem que se atualizar muito, né? Porque o técnico ele está sempre se atualizando, né? Isso. Exatamente. Ele tem que ter essa disposição de estar sempre conhecendo novas formas de fazer. E aí eu me lembro também que eu sempre trabalhei muito próximo, quando eu disse a vocês inicialmente, da área de saúde e segurança. Então, a preparação, por exemplo, de um DDS, desculpa. Diário de segurança. Isso, a preparação de um DDS. O que é que envolve? Envolve conhecimento, claro. Qual vai ser o tema que vai ser tratado? Bom, eu preciso levantar aqui o que é que está acontecendo eu tenho uma programação de tema, então eu preciso ver o que é que está acontecendo de mais emergente que eu preciso tratar diariamente ou essa semana. Né? As CIPAs, as CIPATs, então todos esses programas, todas essas ações que o técnico vai ter que tocar, ele vai ser o responsável em coordenar, e vai precisar de liderança. E outra coisa que é interessante, ele precisa, além de ter liderança para tocar esses projetos, ele precisa trabalhar com outros líderes. Porque imagine você, uma empresa com 3.000 funcionários, vai ter um número, isso é colocado até por lei, né? Vai ter um número de técnicos, mas ele vai ser capaz de estar nos 3.000 postos de trabalho ao mesmo tempo? Não! Existe ali um gestor, que vai ser um supervisor, um gerente, um coordenador, que está trabalhando com aqueles profissionais. Uma empresa de engenharia que tem 10 obras, ela tem quantos técnicos? 10 técnicos? Não, ela vai ter um número, que é um número calculado de acordo com a ANR e com o KNAI também, né? Então, assim, o nível de atividade, de acordo com a atividade e também de acordo com o número de funcionários, o grau de risco. Existe um quadro técnico, né, da quantidade de técnicos, de engenheiros, de enfermeiros do trabalho, né, e vocês podem estar consultando essa norma, né, para entender quantos são necessários. Isso, muito bom. Porque, veja, se ele não consegue estar em todos,
ainda não fizeram um holograma, ainda não, né? Uma forma de você estar em todos os lugares. É preciso que ele seja representado pelos líderes. Então, ele vai trabalhar com outros líderes, que ele pode ser, dependendo do organograma, de como a empresa se coloca, ele pode estar no mesmo nível. Ele pode até ser a função ou o cargo dele ser técnico de segurança, mas ele vai ter que assumir ali uma responsabilidade de lidar no mesmo nível dos outros gestores, dos outros líderes. E aí eu tenho aqui um propósito para esse campo, principalmente para esse campo, Denise, da atitude, que é o campo que eu falei dos quereres, mais abstrato, tem uma possibilidade de ser trabalhada através da inteligência emocional, por exemplo. Né? Que a inteligência emocional é um outro tipo de inteligência que ela vai equilibrar, o símbolo interessante é o coração e o cérebro, né? A ideia é que ela equilibre esses dois aí, a razão e a emoção. Então, esse campo do controle, né? A inteligência emocional fala do autoconhecimento. É preciso que o líder se conheça, não é? E ele conheça os demais, mas que ele se conheça para saber até que ponto ele pode, até onde ele pode ir. Isso é um trabalho que precisa ser feito. O autoconhecimento, a autogestão, né? Ele precisa trabalhar aí com esses aspectos da autogestão, né? A motivação, são alguns fatores da inteligência que você, né, como estudante que já se prepara, alguns já podem até ter experiência, podem até estar atuando em outra atividade. Exato. E isso precisa ser desenvolvido, né? A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Veja, gente, isso tem sido muito, sabe, eu tenho visto muito um termo de, não, ignora. Você passa aí, eu tenho visto desculpa, não é um termo, é uma atitude de ignorar. O técnico jamais pode ignorar. O técnico e outros profissionais também. Jamais ele pode ter uma atitude de ver uma condição insegura, um ato inseguro e ignorar. Não pode, tem que empatizar. Né? Então, a empatia, que é essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, e a capacidade de se relacionar, o relacionamento interpessoal. Não há qualquer profissional, não existe nenhum profissional que ele consiga trabalhar sem se relacionar. Aí você diz assim, não, mas tem aquele que trabalha sozinho lá, que é um programador, que é isso. Não, ele vai ter em algum momento ele vai ter que conversar com o cliente, ele vai precisar interagir. Então, essa capacidade, são esses 5 elementos, né? O autoconhecimento, a autogestão, a motivação, né? O entusiasmo, como diz James Hunt, esse entusiasmo, a empatia e o relacionamento interpessoal. Então, esse conjunto de elementos, de fatores da inteligência emocional pode lhe conduzir a um bom desenvolvimento, né, ou desenvolvimento adequado da competência de liderança, né, a competência de liderança. Mas olha, eu sou técnico, aqui eu não tenho equipe trabalhando, eu não sou um gestor. Ora, mas a capacidade de liderança é só para quem ocupa a posição de liderança? Não necessariamente. Não necessariamente. Você vai ter que liderar os seus programas, você vai ter que liderar ações, você vai ter que liderar, né, esse conjunto de atribuições que está lá na portaria do Ministério do Trabalho, um conjunto de ações. Eu, inclusive, quando eu fui convidada, né, a Aldenir me passou e eu dei uma olhada no número de responsabilidades que são colocadas atribuídas ao técnico. Isso, exatamente. Né? Então, assim, é preciso que se desenvolva e aí o autodesenvolvimento que está proposto aí nessa competência passa por aí. É você fazer a sua parte. Né? Algumas empresas contribuem, tem programas. Né? Sim, são exemplos, né, de liderança, de como você, né, ter esse autodesenvolvimento dentro de uma empresa. Né? Os programas como Trainee. Isso, exatamente, Adenir. Como a gente até conversava um pouco antes, né? Existem empresas que fazem investimentos, né, desde a entrada do profissional. Tem empresa que contrata um profissional como auxiliar, né, auxiliar técnico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de produção, estagiário, e esse profissional pode chegar à diretoria da empresa. Vai ter um trilha, vai ter que fazer uma trilha de carreira aí interessante, mas tem empresas que têm realmente esse propósito. Então, elas trabalham promovendo, né, dando a possibilidade daquelas pessoas
se desenvolverem e desenvolverem competência de liderança. Outras não fazem, outras não têm esse programa. Eu trabalhei numa empresa que uma empresa de mais, ela já tinha quase 20 anos, né? E nós identificávamos, como RH, né, trabalhando nessa área, a gente identificava, assim, principalmente nas avaliações de desempenho e na avaliação de resultados da empresa, a gente identificava que encontrávamos alguns hiatos, algumas gaps aí são espaços abertos, né, para serem trabalhados, que precisavam melhorar. Os líderes, né, na avaliação de desempenho, tanto deles quanto dos liderados, apontavam a necessidade de uma melhor comunicação, de uma melhor negociação. A gente não consegue negociar os prazos aqui, a gente não consegue negociar entrega de produto, e tudo isso foi esse conjunto de gaps, ou esse conjunto de oportunidade de melhoria, para não dizer dificuldade, que são dificuldades realmente que liderar não é simples. A gente colocou isso aí num programa e identificamos aqueles que precisavam trabalhar, né? Principalmente formamos uma turma, depois formamos outra. Então, a gente trabalhou esses temas durante um ano. A cada mês a gente fez aí o todo, né? Nos dedicamos, por exemplo, um mês que a gente se dedicou à comunicação do gestor. A gente, além de ter o treinamento com essa consultoria, com essa profissional, a gente trabalhava textos, a gente trabalhava, né, em reuniões o tema, trazia sempre a discussão. Então, assim, há empresas que são, né, que têm essa visão, né, que são, eu não digo pioneiras, mas elas são vanguardistas, elas estão vendo à frente a importância de se desenvolver a liderança e elas investem, né? Mas eu vou esperar que a empresa, essa empresa que eu trabalho aqui, essa empresa, não, eu vou trabalhar o autodesenvolvimento, porque aí eu me preparo para o mercado, eu me preparo para lidar com essas diversidades que eu encontro. Porque não se engane, né? Você que é estudante, que está aí né, na formação desse curso, não se engane, vocês vão trabalhar diretamente com outros líderes e vocês vão precisar ter liderança, né? Vocês vão precisar desenvolver habilidades, competências de liderança, além da competência técnica, né? Então, acho que fica muito evidente a importância para a gente, né? Quando a gente vê um rol de atribuições e responsabilidades, eu acho que exato. Assim, você tem assim um recadinho para dar para os alunos nesse sentido, né? Para o estudante aí, como um feedbackzinho para ele futuramente, né? Em relação a esse tema, eu acredito que é preciso que vocês queiram, né? Se eu fosse falar aqui do chá, eu diria que vocês invistam mais, muito mais no querer, que é o A, né? A atitude. Por quê? Porque conhecimento vocês têm aí, o curso que está sendo colocado, disponibilizado para vocês aqui, né, pela Secretaria de Educação, mas vocês, né, podem também acessar, e esse conhecimento não fica só aqui, tem entrevistas, materiais, tem outras formas de vocês acessarem a mídia aí, né, tem tanta coisa para se ver. A parte de habilidades é importante também, porque é um curso que pede que você tenha algumas aulas até práticas, né? Então eu acho que tem aí algumas aulas práticas, mas assim, é preciso de estágio também. De estágio, exatamente, para você vai desenvolvendo, né? Mas o principal ainda disso tudo aí, dessa inteligência emocional, é o querer, ou seja, você precisa estar disposto, você precisa estar disposta, você tem que colocar energia, né? Você tem que reservar um tempo, ou esse tempo você não consegue reservar porque ele já faz parte de você a cada minuto e a cada hora, de você realmente querer ser um bom profissional, de você desenvolver essa competência de liderança, é muito, muito importante. Também eu acredito que vocês aí estão em boas mãos com esse curso, né? Porque é sempre uma preocupação de trazer algumas pessoas para falarem da sua vivência. E assim, como eu estive sempre muito próxima dessa área de segurança, como eu disse inicialmente, já repeti, mas vou dizer outra vez, o técnico é um educador. Não é? Esse perfil educador no líder aí completa o que é necessário nas suas competências. Eu acho que é isso.
Então é isso, estudante. Vamos agradecer agora, em nome de toda a equipe da Secretaria de Educação, do curso de Técnico de Segurança do Trabalho, o aceito novamente do seu convite, que foi um enorme prazer tê-la aqui, só veio enriquecer a nossa aula, né? E muito obrigada mesmo. Então é isso, estudante. Não deixe de acessar, antes de ver essa videoaula, acesse o e-book, vá lá, estude, vá no chat tirar dúvidas, vá aos destaques, aos fóruns, isso é muito importante, ok? Então, bons estudos e sucesso no curso.